Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa apresentação de síndromes nefríticas e nefróticas. Agora falando em específico das síndromes nefróticas. Vocês vão perceber que existem alguns slides aqui nessa apresentação que não estão nos slides que eu havia mandado para vocês. Então eu vou mandar uma versão corrigida, que vai ter um pouquinho mais. Aproveitando que a gente vai ter um pouco mais de tempo para conversar, então algumas patologias que eu havia excluído da apresentação mais sumarizada foram reincluídos aqui nesse momento. Então, falando um pouquinho da fisiopatologia da síndrome nefrótica, o que é importante que a gente compreenda? É importante que a gente compreenda que a grande estrela da síndrome nefrótica, enquanto que na síndrome nefrítica é a barreira de filtração como um todo, aqui a gente vai falar mais do podócito, ok? Então, essas doenças que levam à síndrome nefrótica, em geral, eles vão ter algum fator sistêmico, por exemplo, uma alteração da pressão do sangue, né? Ou então é, sinais estressores, por exemplo, a formação de complemento na superfície do podócito, ou então a agressão imune de alguma maneira, a interação com células mesangiais, etc. Todos esses fatores eles vão levar a uma disrupção da função fisiológica do podócito. Então, dentre as funções do podócito, que nós podemos citar, relembrando da nossa aula de síndrome nefrítica, é que o podócito ele vai realizar é, a secreção da membrana basal glomerular. E se essa membrana basal glomerular ela não tiver com seus constituintes de uma maneira adequada, o que acontece é que ela não vai conseguir impedir com que conteúdos do sangue passem para a urina. Além disso, os podócitos eles vão produzir uma série de proteínas, nefrinas, etc., que vão compor o diafragma da fenda. E esse diafragma da fenda ele serve também para impedir a passagem de substâncias do sangue para a urina, ok? Então, se o podócito ele não funciona adequadamente, esses fatores importantes da seleção do que passa do sangue para a urina não vai estar funcionando. E aí você vai ter principalmente passagem de grandes volumes de proteína, e aí nós vamos ver uma das manifestações mais típicas da síndrome nefrótica, ok? Que é a proteinúria em grande escala. E a essa proteinúria em grande escala podemos dar o nome de seletiva e não seletiva. Seletivo o que é? É que só uma determinada proteína ela passa. Então, por que isso acontece? Geralmente, as proteinúrias seletivas, elas ocorrem porque existe algum tipo de distúrbio na membrana basal, certo? E de forma que a albumina, ela acaba vazando para a urina. Por que ela vaza? Porque o impedimento da passagem da albumina é principalmente devido à carga das proteínas constituintes aqui da membrana basal. Então, se o podócito não está secretando essas proteínas de maneira adequada, então só a albumina passa. Mas aqueles outros mecanismos que a gente havia conversado na aula presencial, por exemplo, as barreiras de tamanho, etc., elas vão continuar impedindo a passagem de outras proteínas. Já em outras situações, nós vamos ter uma proteinúria não seletiva, em que várias proteínas elas vão acabar indo parar na urina, ok? A proteinúria seletiva é muito característica da lesão mínima, enquanto que as não seletivas são características das outras síndromes nefróticas. Então, à medida que o corpo ele vai perdendo essas proteínas para a urina, como é que ele vai reagir? Ele está perdendo pressão oncótica. Essa perda de pressão oncótica, por sua vez, ela vai levar a um extravasamento de líquidos para o intestino, segundo o mecanismo de Frankenstein que a gente já conversou. E esse edema que vai se formar é um edema overflow ou underfilling? Um edema underfilling, ok? O overflow, como a gente falou, é principalmente na síndrome nefrítica, ok? Enquanto que o underfilling é mais importante aqui nas síndromes nefróticas, apesar de que existem outros mecanismos além desse que a gente citou, né, da redução da pressão oncótica. E aí, à medida que essa pressão oncótica cai, o que ocorre, o que se especula que ocorre na realidade, é que o fígado ele vai tentar compensar essa queda
da pressão oncótica e dessa perda das suas proteínas, secretando grandes quantidades de lipoproteínas. Então, isso vai levar a uma hiperlipidemia desses pacientes. Então, isso justifica a apresentação clínica desses pacientes com síndrome nefrótica, cujas manifestações cardinais vão ser proteinúria, e essa proteinúria, esse valor, ele varia de acordo com a literatura, alguns falam acima de 3 gramas por dia, outros 3,5. Eu acho que, pelo menos nas literaturas que eu tive a oportunidade de consultar, em sua maioria elas concordavam em 3,5. E à medida que perde proteína na urina, existe uma hipoalbuminemia, se desenvolve edema do tipo underfeeding e o fígado tenta compensar com a secreção de lipoproteínas e hiperlipidemia. Além disso, esses pacientes eles vão perder outros fatores proteicos que estão presentes no plasma e que têm funções importantes fisiológicas na urina. Então, esses pacientes, aquelas imunoglobulinas que vão servir para a proteção contra infecções vão ser perdidas na urina, então elas não vão realizar suas funções. Então, esses pacientes eles estão mais sujeitos a infecções. Além disso, existe a antitrombina 3. Então, a antitrombina 3, ela é um dos fatores que ajuda a conter a coagulação. Então, se esses pacientes eles perdem esse fator na urina, eles vão desenvolver uma hipercoagulabilidade. Isso é bastante típico, principalmente na glomerulopatia membranosa, em que esses pacientes eles perdem grandes volumes de antitrombina 3 e um achado típico é a trombose de via renal. Ou seja, aquele sangue que chega no glomérulo, ele chega cheio de antitrombina 3 e quando ele sai muito pobre de antitrombina 3 e trombose na veia mesmo. E outros fatores mais relacionados com funções endócrinas, como por exemplo a transtiretina, a globulina ligadora do hormônio sexual e outros, eles também são perdidos. Então, esses pacientes eles podem ter alterações endócrinas também, como hipotireoidismo, hipogonadismo, etc. E como é que é o sumário de urina desse paciente que tem síndrome nefrótica? Então, como a gente já havia conversado, na aula presencial nós temos 3 constituintes do sumário de urina. O primeiro é o exame físico, o segundo o exame químico e o terceiro o exame do sedimento. No exame físico, esses pacientes eles vão apresentar em sua maioria um aspecto límpido, mas eles também podem apresentar um aspecto espumoso, que é bastante característico de síndrome nefrótica. Esse grande volume de espuma na urina acontece pela quantidade de proteínas que estão ali presentes. A cor ela pode ser amarelada ou avermelhada. Apesar de não ser a manifestação cardinal da síndrome nefrótica, a hematúria ela também pode acontecer. Lembrem-se que essas síndromes, essas descrições sindrômicas de síndrome nefrítica e nefrótica, elas não são absolutas. Então, os pacientes eles vão muitas vezes apresentar certos achados que são um misto de síndrome nefrítica e nefrótica. Mas o que prevalece é o que vai classificar a doença, digamos assim. A densidade da urina não vai ter alterações, então onde é que a gente espera alterações de densidade da urina? É no paciente que tem diabetes insípidos nefrogênico, é o paciente que tem a doença túbulo-intersticial crônica também, por exemplo. No exame químico, também o pH sem alterações. Mais uma vez, esses pacientes com doenças túbulo-intersticiais crônicas, eles podem apresentar esse pH alterado. O paciente com síndrome nefrótica também não vai ter corpos cetônicos presentes. As proteínas presentes na urina pelo exame do dipstick, eles podem estar presentes em graus variáveis, certo? E isso é uma coisa bastante importante. Infelizmente, nós não podemos confiar 100% naquele valor em cruzes que o sumário de urina pelo dipstick nos dá. Já aconteceu de eu ver no ambulatório, por exemplo, um paciente que tinha ambulatório da reumato, o paciente tinha lúpus e tinha 2 cruzes de proteína. Muito bem, foi feita a mensuração da proteinúria de 24 horas e a senhora ela trouxe um resultado de 4,5 gramas de proteína. Então, isso justifica o fato de que muitos experts eles falam que qualquer valor de proteinúria no sumário de urina ele requer que exista uma subsequente quantificação de proteínas por meio de outros exames. Por exemplo, proteinúria de 24 horas ou a relação proteína-creatinina.
Lembrar de não confundir a mensuração do sumário de urina de proteinúria, que é o que a gente usa para classificar a síndrome nefrótica, com a mensuração de albumina, que é mais útil, por exemplo, naquele estudo dos pacientes diabéticos, né, com nefropatia diabética, para que você possa classificar o DRC, né, essas coisas. Então, a proteína é uma medida diferente, pessoal. Se alertem quanto a isso, certo? Para não confundir os valores e tudo e achar bem esquisito. Não, são coisas diferentes. Esterase leucocitária, mais uma vez, uma enzima de leucócitos. Então, se você tem piúria, ele pode estar presente, né? Geralmente, na síndrome nefrótica mais típica, ele está ausente, mas ele pode estar presente caso o paciente ele tenha algum componente nefrítico também associado. Nitrito, produzido por bactérias, aqui vai estar ausente. Bilirrubina, conversamos também, útil na diferenciação de urina escura por hematúria ou por colúria. Aqui, obviamente, vai estar ausente. Urobilinogênio também sem alterações, que fala mais a favor de uma icterícia colestática. Já a hemoglobina, ela, em sua maioria, está ausente naquela síndrome nefrótica bem pura, mas, mais uma vez, como é o caso da esterase leucocitária, ela pode estar presente se tiver algum componente nefrítico. E no exame de sedimento, nós vamos ter, como achado bem típico, os cilindros gordurosos, que eventualmente eles podem apresentar um sinal chamado sinal de cruz de Malta, que indica que esse cilindro é gorduroso, nada mais, nada menos que isso. Ok? E isso acontece porque aquela grande quantidade de lipoproteínas que estão presentes no plasma, eles podem acabar indo parar também na urina. Então, esses pacientes eles também apresentam lipidúria. É evidente que se o paciente ele tiver hemácias no sedimento, se ele tiver também muitos leucócitos no sedimento, alguns cilindros também podem se formar. Né? Então, pode ter cilindros hemáticos, né? Cilindros granulosos, etc. Hemácias. Geralmente ausentes, a gente já conversou, as situações que hemácias e leucócitos podem estar presentes, cristais, principalmente na investigação de doença calculosa renal, células epiteliais ausentes, também bactérias ausentes, eventualmente estão presentes, né, por erro na coleta do exame. O muco, mais uma vez, né, ajuda a diferenciar a presença de hemácias no sedimento de uma contaminação vaginal da mulher que está menstruada e das células vermelhas que de fato estão na urina. No nosso primeiro caso, identificação ISM feminino 3 anos. A fonte da história é a mãe, FMA de 29 anos. E a queixa principal dela é que minha filha está toda inchada. Na HDA, a mãe relata ter percebido há 4 dias que a filha apresentava edema de membros inferiores, de membros superiores, de tronco e de face, ou seja, uma anasarca. Relata que não percebeu alterações na urina da filha, pois ela ainda usa fraldas. Nega alterações da frequência e ou do volume urinário. De HPP, a mãe relata que a filha esteve gripada há cerca de 2 semanas e no período apresentava irritabilidade, rinorreia, toxicoexpectoração e alina, sem apresentar que era importante do estado geral ou recusa alimentar. E de exames físicos, ela tinha uma PA e uma frequência cardíaca normais para a idade, uma frequência respiratória aumentada, a cianótica nictérica e a febril, bom estado geral. Tinha uma ausculta cardíaca normal, uma ausculta pulmonar com muro vesicular abolido no terço inferior do hipocondro. Do hemitórax direito e hemitórax esquerdo, sem ruídos adventícios e com a percussão maciça. Isso indica o quê? Abolição de murmúrio vesicular, percussão maciça, lá inferior nos pulmões. Derrame, né, pessoal? Muito provavelmente isso aqui é um derrame. Então, abdominal, ruídos hidraéreos presentes, com traube ocupado. Será que ela tinha esplenomegalia? Então, lembrem-se que na semiologia abdominal, uma das causas mais importantes de traube ocupado, além da esplenomegalia, lembre-se que o traube ocupado ele não é patógeno homônico de esplenomegalia. Os pacientes com derrame pleural, eles também podem apresentar um traube ocupado, ok? Então, fica mais esse aprendizado aí.
Presença de maciçez móvel, que fala a favor de ascite, né? Sem massas ou visceromegalias. Ok? De cabeça e pescoço tinha um edema periorbitário, com rinoscopia, oroscopia e palpação tireoidiana normais. Sem linfadenogalias e extremidade, um edema de membros inferiores, 4 cruzes em 4, e um edema de membros superiores, 3 cruzes em 4. Né? Então, coisas importantes, né, pessoal, dessa história. É uma criancinha jovem, né, bastante jovem, que apresentou com a nasarca aguda, né, recente. Não tem como perceber alterações urinárias que pudessem nos ajudar aqui, ok? Mas tem uma história gripal aqui há um tempo atrás, né? Então, uma doença que leva a nasarca precedida de gripe. E além da nasarca, tinha também derrames cavitários, né? Como o derrame pleural, ascite, ok? Então, isso nos puxa para alguma etiologia, ok? Então, principal hipótese diagnóstica aqui para essa paciente, qual seria? Então, uma importante hipótese diagnóstica a se considerar nessa paciente, considerando que aqui ela apresenta muito mais a síndrome edemigênica e de derrames cavitários, você cogitar uma síndrome nefrótica, há uma síndrome nefrítica, em que essa paciente ela deveria apresentar hematúria, hipertensão, né? E outras alterações que a gente não encontra tanto aqui. Aqui, o que é que a gente encontra? A gente encontra uma síndrome edemigênica importante, evolução aguda, então edema prevalece, né, derrames cavitários, que falam mais a favor de uma síndrome nefrótica, ok? Então, dentro da síndrome nefrótica, aquela que é precedida por um evento infeccioso prévio e em crianças jovens, a hipótese diagnóstica mais provável para essa jovem é doença por lesão mínima, ok? E aí, como é que você pode investigar? O sumário de urina é um bom começo. Então, alguns highlights aqui, né? Acho que a gente já conversou bastante. Então, foi pedido aí exames complementares para ajudar a investigar essa síndrome, né? Tinha creatinina de 1, tinha uma albumina de 1,4, uma hipoalbuminemia, né? Com um aumento tanto de triglicerídeos, colesterol, LDL, né? E uma redução aqui do HDL, ok? De maneira geral, podemos dizer que isso aqui é uma hiperlipidemia. É interessante que vocês tenham pelo menos uma ideia, né, desses valores laboratoriais, por exemplo, creatinina, albumina, talvez desses outros aqui de lipídios, né, porque na maioria dos casos, nas questões, esses valores não são fornecidos. Então, vocês têm que ter uma ideia, pelo menos, se está alto. Muito bem, foi pedido o sumário de urina, que veio com aspecto límpido, uma cor amarelada, densidade de 1015, pH normal, corpos cetônicos ausentes e proteínas 4 cruzes. Tinha esterease leucocitária ausente, nitrita ausente, bilirrubina ausente, urobilinogênio sem alterações, hemoglobina ausente. E o sedimento acelular com ausência de cilindro. O que é que predomina aqui, gente? Proteína. Então, é basicamente proteína que nos chama a atenção. Então, foi feita uma relação proteína-creatinina. Mais uma vez, nós conversamos que toda proteinúria ela deve ser seguida de uma investigação, de uma mensuração. E a criança ela apresentava aqui 10 gramas de proteína em 24 horas. E aí? É um valor grande, né? Você vai biopsiar? Então, gente, a biópsia aqui não é uma boa opção. Por quê? Porque é uma criança que tem uma história e tem exames complementares típicos que corroboram a hipótese de lesão mínima, uma doença muito comum. E que se você for biopsiar, você pode acabar trazendo mais problemas a essa criança do que ajudando. Então, em primeiro momento, nós vamos considerar que seja uma lesão mínima e caso ela não responda bem à terapia, aí sim nós consideramos outros diagnósticos diferenciais. Então, doença por lesão mínima, a epidemiologia, a síndrome nefrótica mais comum na infância, corresponde a 70% a até 90% dos casos, 10 a 15% das síndromes nefróticas em adultos, e ela costuma ter remissão espontânea e relapsos frequentes até a puberdade, quando ela costuma melhorar.
A fisiopatologia é de doenças imunes. Então, o que acontece? Existe um evento imune qualquer, por exemplo, uma IVAS, é uma vacinação, ok? E esses eventos levam a uma grande ativação de células imunes que vão produzir citocinas. E as citocinas eventualmente acabam atingindo a circulação sanguínea e, atingindo a circulação sanguínea, elas chegam até os rins. Chegando nos rins, os podócitos eles têm receptores para citocinas e acaba ativando esses podócitos e alterando a funcionalidade fisiológica desses podócitos, de forma que eles vão alterar a constituição da barreira, também do diafragma de fenda, e tudo isso vai levar, então, mais uma vez, alteração do diafragma da fenda e da composição da membrana, e tudo isso vai levar a uma proteinúria, em especial uma proteinúria, o quê? Seletiva ou não seletiva? Seletiva. Então, a proteinúria seletiva ela é muito característica da doença por lesão mínima. Ou seja, esses pacientes eles praticamente só urinam albumina. Então, a etiologia, como nós conversamos, tem relação com eventos imunogênicos, em que há grande produção de citocinas, como IVAs, vacinações, AINES, alergias, né? Uma criança muito atópica. E, em especial, que nós temos que sempre manter em mente nessas crianças, porque isso vai mudar a conduta bastante, são os linfomas Hodgkins, ok? Então, não é comum, é infrequente, mas é um diagnóstico diferencial que deve ser considerado. E aí, é chamado de doença de lesão mínima, por quê? Porque nós não vamos encontrar alterações na microscopia óptica. Entretanto, quando passamos para a microscopia eletrônica, o que é que nós vemos? Então, relembrando da nossa aula anterior, aqui nós vemos endotélio, em várias porções em que o endotélio ele é cortado, e aqui as fenestras, na pontinha da minha seta uma fenestra, outra, etc. Membrana basal, epitélio formado pelos podócitos. E veja que o epitélio ele não tem aquele padrão com os espaços que nós costumamos ver, como esse que lembra mais o normal. Então, as fendas de filtração elas não estão tão presentes. É como se os processos podais eles estivessem fusionados, ok? Então, esse é o achado típico da doença de lesão mínima. É uma fusão e o apagamento desses processos podais. E qual a conduta nesses pacientes? Quando é que você vai biopsiar a criança? Apenas aqueles pacientes, como a gente já conversou, que não respondem bem ao tratamento, que é o quê? Corticoide. Então, você dá corticoide para a criancinha para ela reduzir a produção de citocinas e, portanto, controlar a nefrose. Ok? Então, aqui o quadro de resumo, nós falamos. Só complementar mais uma coisa, é que a imunofluorescência também costuma ser normal e que o tratamento, além dos corticoides, que essas crianças costumam ter uma excelente resposta, a proteinúria também deve ser tratada com IECA-BRA, eventualmente a dislipidemia com as estatinas e o edema pode ser controlado também com uma utilização bastante cautelosa de diuréticos. Lembrando, se você secar demais, você pode precipitar uma ira pré-renal. Nosso segundo caso é o ID, a identificação JMCF, masculino, negro e de 55 anos. E ele chega ao hospital com a queixa de que está todo inchado, em HDA. Ele relata que há 9 dias vem percebendo a redução de volume urinário e aparecimento de edema de membros inferiores e membros superiores e cefaleia. Então, até agora, é bastante inespecífico. Redução de volume urinário, né? Não fala a favor para a gente nem tanto de nefrite, nem tanto de nefrose. E o edema também não nos ajuda tanto. Cefaleia? Vamos ver no que é que isso dá. Então, HPP, ele tem uma história de hipertensão há 3 anos e sem tratamento. Talvez seja até mais, né? Se o paciente não se trata e tudo, talvez até mais tempo. Principalmente nos pacientes homens, a gente fica com muita pulga atrás da orelha para saber quando é que começou isso. Não usa nenhum medicamento de forma regular e ele relata o uso de heroína. Nega outras comorbidades. E de exame físico, ele tem uma PA de 165 por 98, uma frequência cardíaca de 70, respiratória de 19, saturação de 100, cianótica nictérica febril, bom estado geral, corado. O exame físico como um todo normal, exceto pelas extremidades que tinham um edema de membros inferiores 3 cruzes em 4 e membros superiores 2 cruzes em 4. Ok, então
o exame físico não nos ajudou tanto. Ele está hipertenso, a gente esperava que ele tivesse hipertenso. E é um paciente com hipertensão que não trata, então isso também não ajuda tanto a gente a pensar numa nefrítica nem numa nefrótica. Mas se atente a algumas questões aqui da história, ok? Apesar dele não estar controlando, essa PA está alta, mas ela poderia estar mais, ok? Um paciente negro, certo? E ele tem uma história que remete principalmente ao edema, certo? E aí tem uma história de uso de heroína, ok? Isso aqui também vai ser importante para a gente. Então já comentamos aqui mais ou menos quase tudo. E aí, hipótese para esse paciente, né? O paciente que tem uma síndrome principalmente edemigênica e tudo, nós vamos investigar. Então, podemos investigar várias coisas, né? Por exemplo, o paciente tem uma hipertensão não controlada, está fazendo edema, né? Ué, isso pode ser paciente, é porque o paciente ele já está desenvolvendo insuficiência cardíaca. Então, talvez uma investigação de insuficiência cardíaca, um ECG eco, talvez nesse paciente seja interessante. Esse paciente ele pode estar com edema de membros inferiores, paciente com RAS, porque ele faz uso de bloqueador de canal de cálcio e costuma muito dar como efeito adverso edema maleolar, né, etc. Então a gente vai ter que fazer uma abordagem bem ampla para esse paciente. Dentre a investigação, também temos que investigar o edema de causa renal. Então, edemas de causa cardíacos, né, edemas de causa hepáticos e renais são alguns dos mais frequentes que ocorrem. Então, vamos investigar isso. E aí, dentre esses exames complementares, foi pedida a creatinina. A creatinina veio de 2,5, ureia de 70 e albumina de 2,3. Opa, então isso aqui já afunilou um pouco o diagnóstico diferencial desse paciente. Provavelmente ele tem uma doença renal que está levando a isso. Bom, ele tem uma creatinina de 2,5 e tem hipertensão não controlada. Você poderia alegar, né? Não, por exemplo, esse paciente ele tem uma doença glomerular, tem uma nefroesclerose, né? Está desenvolvendo doença renal crônica e tudo. Mas essa albumina, temos que ver, né? Será que ele tem doença hepática? Não tinha. Será que ele tem alguma outra condição que pode levar a essa hipoalbuminemia? Né? Tudo isso. Mas, uma creatinina 2,5, né? Qual é o próximo passo? A gente pode fazer um sumário, né, para esse paciente. Então, o sumário de urina, ele veio com o seguinte: exame físico normal, no exame químico tinha um pH de 6, corpos cetônicos ausentes, e olha aqui, ó, proteína de 3 cruzes, sem esterase leucocitária e uma hemoglobina de 2 cruzes. E aí na pesquisa de sedimento tinha 22 hemácias por campo, não era muita hemácia, né? E tinha ausência de cilindros. E aí, vendo esses resultados aqui, o que a gente pensa, né? Um paciente que ele tem mais proteinúria do que hemoglobinúria, mais do que uma hematúria, né? Então, isso leva a gente a pensar numa nefrose, ok? Paciente que veio perdendo função renal, então é possível que essa perda de função renal ela não fosse uma coisa crônica que esteja agudizando, na realidade é que ele desenvolveu esse edema recente, ok? Ele tem um aumento de proteína e tem pouca hematúria. Então ele fez uma relação proteína-creatinina de 4, né? De 4,3, ou seja, tinha uma proteinúria em níveis nefróticos. E aí foi feita a investigação. Poxa, esse cara tem uma síndrome nefrótica, a gente não tem como dizer exatamente o que é que ele tem. E partiu para a biópsia renal. E na biópsia renal foi isso que acharam. E aí, pessoal, o que é que vocês veem? Quem quiser dar uma pausa no vídeo. Ok, então o que foi visto aqui é que o seguinte, você tem áreas em que não existe grande alteração da morfologia normal do glomérulo, mas em outras você vê esse conteúdo bem eosinofílico, né, preenchendo aqui parte do que a gente esperaria ser um glomérulo normal. Então, isso aqui na realidade a gente chama de alinose e fibrose, que só acomete parte do glomérulo, né? E isso foi encontrado em vários outros glomérulos. Isso nos faz pensar em quê? Glomerulosclerose focal e segmentar. Então, esse paciente ele tinha uma GES. Qual é a epidemiologia? A síndrome nefrótica mais comum em adultos. É mais comum em afro-americanos porque essas pessoas elas costumam apresentar um polimorfismo do gene da apolipoproteína 1, que ele é tanto importante para
desenvolvimento de GESP, quanto também para maior gravidade do DRC nos pacientes afro-americanos também. Então, quem sabe aí de MPB sabe que o Gilberto Gil ele vem sofrendo há alguns anos com uma doença renal crônica de difícil controle. Então, fica esse exemplo aí para a gente lembrar. Então, a progressão para a doença renal crônica aqui desses pacientes com glomerulosclerose focal segmentar é alta. E qual a fisiopatologia? Nesse caso, você vai ter uma lesão de podócitos, principalmente por inúmeros fatores, né? Então, várias etiologias podem levar a essa lesão de podócitos. Vamos citar alguns, por exemplo, hipertensão, por exemplo, o uso de heroína, como foi elencado aqui no nosso caso, por exemplo, obesidade, né? Por exemplo, HIV, é uma causa importante de glomerulosclerose focal segmentar, no subtipo específico, subtipo colapsante, né? Então, todas essas etiologias vão levar à lesão de podócito. Esse podócito ele vai alterar o diafragma da fenda e a membrana basal glomerular. E à medida que ele altera de uma maneira diferente na lesão mínima. Por quê? Porque parte daquelas proteínas que ia vazar para a urina acaba ficando ali pela barreira. E esse acúmulo de proteínas a gente dá o nome de hialinose, que é aquele conteúdo eosinofílico. Com o tempo esse conteúdo ele passa por fibrose e isso vai dar a esclerose, que dá o nome à doença. Eu não sei porquê. Ok. Agora foi. Proteinúria aqui, nesse caso, pessoal, proteinúria não seletiva. E as etiologias, nós podemos falar da GESF primária ou idiopática, em que você não encontra nenhuma causa, mas também existe GESF secundária. Lembrando que a GESF, ela pode se desenvolver em inúmeras situações. A GESF é tão comum porque o que acontece é que, dentre os fatores lesivos renais, muitos deles terminam depois que existe uma certa destruição de uma determinada quantidade de néfrons. Vocês sabem que a DRC ela progride apesar das terapias, né? As terapias que nós fazemos, elas apenas alentecem essa progressão, mas a progressão ela vai ocorrendo mesmo que o fator que tenha causado a doença inicial ele tenha sido controlado. Por que isso acontece? Porque dentre as doenças que ocorrem, nós vamos ter uma nefrite intersticial crônica e nós vamos ter também o desenvolvimento de GESF, okay? Que vai levar à progressiva perda de néfrons nesses pacientes. Então, causas secundárias podem ser muitas. É o HIV, em que o vírus ele infecta o podócito, é a nefropatia hipertensiva, é a anemia falciforme, que também é mais comum em afro-americanos, pode ajudar você a lembrar. São as drogas, como a heroína, ou também analgésicos, a obesidade mórbida, a genesia renal unilateral, a nefrectomia ou rim único, que vão levar a uma hipertensão intraglomerular naqueles néfrons que restaram, e, por sua vez, a nefropatia hipertensiva e o desenvolvimento de GES, ou então causas hereditárias, em que há mutações genéticas que levam a desenvolvimento de GES. E o que é que nós vamos encontrar na microscopia óptica? Nós vamos encontrar esse padrão focal segmentar de esclerose, então o nome diz tudo. E na microscopia eletrônica, o que é que nós vamos ter, né? Nós vamos ter também um achado que a gente já tinha visto. Vejam bem, membrana basal, endotélio, ok? Sem alterações. E aqui o que é que vocês podem ver nos podócitos? Alguém fala? Então, isso aqui é uma fusão e apagamento dos processos podais, assim como nós víamos lá na lesão mínima. Tratamento da GESF primária idiopática é principalmente imunossupressores, ok? E na secundária é principalmente tratamento de suporte. Então você vai tratar a hipertensão, você vai tratar a dislipidemia, você vai tratar edema. E você também trata a causa base. Então, assim, o paciente ele tem uma doença falciforme, você vai tratar a doença falciforme HIV, você vai fazer o tratamento com TARV, etc. Né? Então, nosso resumo aqui. Terceiro caso. Então, nosso paciente é o ESM masculino de 72 anos. Ele chega com a queixa principal de inchaço no rosto. Nosso paciente relata um edema periorbitário, ok? Isso fala a favor de que tipo de edema? Cardíaco, hepático, sei lá, por inflamação ou edema renal, né, pessoal? E de membros inferiores a cerca de 3 semanas. Então, síndrome edemigênica. Reporta ainda que notou urina mais espumosa. Opa, isso chama atenção aqui para a função renal também. Chama atenção para uma doença glomerular.
nega alterações de volume urinário ou da PA no período, diferentemente, né, do que a gente iria esperar no paciente com síndrome nefrítica, em que nós temos oligúria, queda da taxa de filtração, azotemia importante e também a hipertensão. E há 2 dias ele sentiu uma dor súbita em flanco direito e dorso direito, que era uma dor constante, em peso, intensa, 7 cruzes em 10, sem melhora com a mudança de posição corporal ou uso de medicamentos. E junto ao aparecimento da dor, ele percebeu uma urina avermelhada, porém sem alteração de volume urinário. Ele realizou por conta própria uma ultrassom com Doppler em clínica popular que revelou trombose de via renal direita. Então esse quadro todinho, né, ilustrou duas coisas. Primeiro, uma doença de base e uma doença de trombose de via renal, né, que você pode ter uma hematura súbita com dor. A dor acontece porque existe congestão venosa por causa da trombose. Isso leva a uma distensão da cápsula renal. E o HPP, ele tinha rasa há 10 anos, adequadamente controlado em uso de captopril. Nega outras comorbidades. No exame físico, ele tinha uma PA de 124/70, frequência cardíaca 72, frequência respiratória de 18, a cianótica nictérica febril, estado geral regular, cooperativo e orientado. Cardíaco, pulmonar, abdômen, neuro normais e de cabeça e pescoço, edema periorbitário bilateral. Diferentemente do unilateral, que nós vamos pensar em causas inflamatórias, por exemplo, a celulite periorbitária, uma complicação de sinusite etmoidal, coisa do tipo. Quando é bilateral, nós pensamos numa síndrome ademigênica realmente. Sem alterações da rinoscopia e horoscopia, sem nem fazendo megalias. Então, tireoide palpável, de consistência fibroelástica, sem nódulos. E de extremidades, o edema de membro inferior e de membros superiores. Né? Bom, então, esse nosso paciente, ele tem o quê? Né? Ele tem uma história que remete muito à doença renal. Vamos investigar? Com o quê? Creatinina, ureia, perfil lipídico, né? Medida da pressão, talvez um controle, um balanço hídrico, né? Para ver como é que esse rim está se comportando. É importante nesse paciente já se pedir de cara aqui um sumário de urina, né, gente? Porque ele fala dessa urina espumosa e tudo, né? Então, alguns achados importantes. Ok. E aí, mais uma vez, né? Nós temos que nas doenças renais, as drogas, né, comumente utilizadas, elas também são originárias de problemas. Então, sempre temos de estar atento na história medicamentosa dos nossos pacientes. Então, esse paciente ele tinha nefropatia membranosa, ok? Lembrando que o paciente era idoso e a nefropatia membranosa é a síndrome nefrótica mais comum no idoso, mais comum em homens, nosso paciente era homem também. E como eu havia falado lá no início, né, esses pacientes eles desenvolvem a síndrome nefrótica, perdem muita antitrombina 3 na urina e isso leva a eventos tromboembólicos, que é muito comum nessa síndrome, né? Com trombose de via renal, uma TVP, TEP, que podem potencialmente levar a óbito. Então, fisiopatologia, mais uma vez, nós temos doenças imunes. Então, aqui, diferentemente das outras doenças nefróticas, é que nós vamos ter realmente a formação de complexos antígeno-anticorpo, ok? E no caso da nefropatia membranosa primária, em estudos com ratos, se descobriu que o antígeno ele faz parte do podócito. Então existe um antígeno lá no podócito, ok? A fosfolipase A2, e existe uma formação, uma reação autoimune contra essa fosfolipase A2. E aí isso leva à formação de imunocomplexo subepitelial. Por que subepitelial? Ué, porque a fosfolipase A2 ela está na superfície do podócito, então não poderia ser em outro canto. E com a formação do complexo imune, já conversamos bastante sobre isso, então temos a ativação do complemento, complexo de ataque à membrana, e que esse complexo de ataque à membrana ele vai atacar o podócito. E o podócito, por sua vez, ele vai alterar o diafragma da fenda, a composição da membrana basal-glomerular, e também vai levar à secreção de algumas substâncias que podem ser potencialmente lesivas também para a barreira de filtração, como protease, que vão degradar as proteínas constituintes e espécies reativas de oxigênio. Ok? Mais uma vez, a proteinúria não seletiva, tá, pessoal? Qual é a etiologia da nefropatia membranosa? 75% dos casos é primária. Como a gente já havia conversado, é um anticorpo antirreceptor de fosfolipase A2. Ok? Então, temos o podócito, temos o receptor de fosfolipase A2 e aqui a formação de anticorpos aqui no subepitélio, levando a
ativação do complemento e a dano do podócito com proteinúria. Mas existem também causas secundárias que são bastante importantes, então você já deve estar bastante familiarizado com a nefrite lúpica, e que lá na nefrite lúpica tipo 5, né, ela é uma nefropatia membranosa. Outras doenças autoimunes, como por exemplo Hashimoto, também podem levar a isso. Medicamentos, inúmeros medicamentos, então a doença glomerular das que mais se correlaciona com o uso de medicamentos, como o AINES, é uma desgraça para o rim, né, em todos os locais. O AINE ele pode dar comprometimento pré-renal, ele pode dar comprometimento glomerular, túbulo intersticial, etc. Captopril, então, medicação muito comumente, extremamente comum, muito utilizada, né? Então, levante a orelha para isso no seu paciente idosinho que vem com complicação renal. Sais de ouro e penicilamina, né? Pouco usados, antigamente eram usados para tratamento de artrite reumatoide e outras condições. Infecções, principalmente por HBV e HCV, mas a doutora Elizabeth ela gosta bastante de nefropatias tropicais, então eu dei uma esticada maior aqui, ó. Sífilis, esquistossomose, malária, hanseníase. Então essas doenças tropicais esquisitas, elas costumam cursar com nefropatia membranosa também. Neoplasias, isso é muito importante, a nefropatia membranosa ela pode ser uma manifestação paraneoplásica, pessoal, muita atenção com isso, e são de carcinomas, especial carcinomas, pouco relação com cânceres hematológicos. E esses carcinomas são extremamente agressivos, então são doenças potencialmente lesivas à vida. Então, carcinoma de mama, pulmão, cólon, melanoma, entre outros. E aí temos outras causas mais raras que quem se interessar pode dar uma olhada, mas eu acho que é pouco provável que isso seja cobrado para vocês. Só mais a título de curiosidade. E aí o que é que nós vamos ver, né? Você vai fazer uma biópsia para dar o diagnóstico desse paciente e o que é que tem de diferente. Veja bem aqui que essas alças, né, de capilares, elas têm isso aqui bastante espessado. Então não é à toa que a nefropatia é chamada de membranosa, é porque a membrana fica espessa. Ué, Enio, mas e aí, como é que eu sei que a membrana ela tá espessa, cara? Se eu vi tão poucas biópsias renais? Muito simples. Você olha aqui para a membrana basal dos túbulos. Tá vendo aqui bem fininho? Tá vendo aqui bem fininho? Então, a espessura da barreira de filtração, da membrana basal lá do glomérulo deve ser deste tamanho. Então, você consegue ver que com bastante clareza que aqui está bem mais fino do que aqui, do que aqui, do que aqui, etc. Então, esse padrão de espessamento da membrana basal é típico da nefropatia membranosa. E aí, quando você faz a imunofluorescência, né, diferentemente das outras síndromes nefróticas, em que não existe grandes achados, aqui, mais uma vez, é uma doença de quê? Como é que é a fisiopatologia? Deposição de imunocomplexo. Então, quando você marcar, você vai ter uma imunofluorescência granular. É lógico, pessoal. Um depósito de IgG e de C3. Então, quando você faz a microscopia eletrônica, qual é a etiologia, qual é a fisiopatologia? Depósito de imunocomplexo. Então, você vai ver, sinal da seta aqui, ó, gente, os imunocomplexos depositados. Então, aqui, endotélio, membrana basal, e aqui, ó, vários imunocomplexos entre a membrana basal e o podócito. E você perceba que existe um espaço entre esses depósitos de imunocomplexos. E que à medida que o tempo passa, né, esse espaço ele vai reduzindo. E aí se dá o nome de espículas e domos, né? As espículas são esses pequenos espaçozinhos aqui, ó. Veja que forma como se fosse uma espícula. E aí depois, à medida que a doença evolui, ela vira um domo, ok? Nefropatia membranosa, nós vamos tratar algumas coisas. Nós vamos tratar a lesão imune que está sendo causada. Como é que você trata lesão imune com imunossupressão? Você pode fazer corticoide, outros imunossupressores. Ciclofosfamida, clorambucil, micofenolato, ciclosporina, rituximab. Eventos tromboembólicos também devem ser tratados. Então, para esses pacientes, mais do que nunca, é importante fazer um anticoagulante profilático, proteinúria com Iecabra, hiperlipidemia com estatinas.
E o edema com diuréticos, isso a gente já havia conversado, tratamento de suporte. Então, nosso resumo. E o próximo caso. A identificação, o paciente é LAR, 34 anos, sexo feminino, vem com a queixa principal de urina escura. Esse paciente foi recém-diagnosticado com hepatite C, e eu já facilitei a vida, deixei marcado, né, pra gente ir mais rápido. Vem ao consultório por queixa de urina escura. E há cerca de 3 semanas ela vem notando aparecimento de edema de face, membros inferiores progrediu para nasal. O quadro foi também acompanhado de alteração da urina, que passou a ficar escura, uma urina cor de Coca-Cola espumosa. Lembrando que urina escura pode ser hematúria, mas pode ser colúria também. Isso aqui já justifica o sumário de urina. Edema de face, né, que progride para a nasárquia, lembra muito rim, né, e ainda mais com alteração urinária, ainda mais. Espumosa remete ao fato de que existe muita proteína nessa urina, então faz a gente pensar em nefrose já. Paciente queixando de dispneia, opa, será que ela tem um derrame? Será que ela tem alguma coisa nesse pulmão? Será que ela infectou? Né? Lembre-se que a nefrótica ela perde imunoglobulina, então os pacientes estão mais suscetíveis à infecção, que surgiu há uma semana. Traz exames realizados essa semana na UBS que mostravam no sumário de urina. Opa, já foi pedido sumário de urina. O que é que vem? Hemoglobina de 3 cruzes em 4. Tem proteína também de 3 cruzes em 4. Opa, qual é o próximo passo? Quantificar essa proteína. Esterase leucocitária, então ele tem uma leucocitúria, ela tem, desculpa, nitrito negativo, bilirrubina negativo. E tem uma proteinúria de 24 horas, já fizeram o segundo passo, de 4 gramas por dia e uma creatina de 1,5. Então, ela tem uma proteinúria em faixa nefrótica, certo? Com alguns achados que nos lembram também uma síndrome nefrítica. Veja bem a quantidade de hemoglobina na urina, bastante leucocitúria, né? Uma urina cor de Coca-Cola, que aqui nós vimos que era uma hematúria, né? A bilirrubina veio negativa. Então isso faz a gente pensar tanto em nefrítica quanto em nefrótica. Isso é possível, ainda? É sim, pessoal. Oh, perdão, gente. Ninguém viu, não. Então, isso é possível. Isso é possível sim, gente. Que muitas doenças elas ficam assim em cima do muro mesmo. De HPP ela nega rasa e outras comorbidades. De PA tinha uma hipertensão, frequência cardíaca de 88, frequência respiratória de 32, ausculta cardíaca, abdominal e neurológico normais. De geral, tinha um edema palpebral e de pulmonar monovesicular abolido em terço inferior de hemitórax direito e hemitórax esquerdo. Opa, olha aí, novamente nosso derrame. Sem ruídos adventícios. Extremidade, tinha um edema 3 cruzes em 4, cacifo positivo em membros superiores e inferiores. Ok, então achados aí de misto de nefrítica e nefrótica. Existe uma síndrome que ela tipicamente é associada com esses dois achados. Então, vocês saberiam dizer quais são? Qual é essa síndrome? Ainda mais com essa história aqui de hepatite C, gente. Isso aqui lembra uma glomerulopatia membrano-proliferativa. E aí essa glomerulonefrite membrano-proliferativa, ela tem 3 tipos, ok? O primeiro tipo, tipo 1, ela é idiopática, pode ser por infecções, e os mais típicos é hepatite B e C, mas também pode ser por outras doenças autoimunes, como lúpus. É importante citar que, apesar de existir a classificação da nefrite lúpica, o lúpus ele pode causar vários outros achados renais que não são englobados por aquela classificação que serve para estadiar os pacientes, né? Então, o lúpus pode causar glomerulonefrite membrano-proliferativa, pode causar nefrite intersticial também e outras condições. SAF, né, que é uma doença vascular, enfim. Crioglobulinemia é uma vasculite, né, como a gente já havia conversado, e é a vasculite que é exceção, porque é uma vasculite que ela vai ter complemento baixo e ela tem um evento imune importante, formação de anticorpos a frio, etc. Neoplasias sólidas, mais uma vez aqui figurando como causa, e aquelas neoplasias agressivas, como mama, germinativas e pulmão. O menonefrite membrana proliferativa tipo 2 pode ser idiopática, mas o mais comum é o fator nefrítico, e a gente vai conversar um pouco mais dele no próximo slide. O tipo 3 é rara, né? Ela está principalmente relacionada à deficiência de receptores do sistema complemento, e pouco se cita ela.
Geralmente ela tem uma apresentação com misto de síndrome nefrítica e nefrótica. Isso pode ser uma dica para você pensar na glomerulonefrite membrana proliferativa, certo? E o diagnóstico, em 70% dos casos, esses pacientes eles apresentam com hipocomplementemia, ok? Mas você requer uma biópsia para ter o diagnóstico com certeza. GNMP tipo 1, como é que você vai ter, né? Você vai ter depósito em vários locais, certo? Desses imunocomplexos. Vocês podem ver esses pontinhos pretos, tanto na membrana quanto também aqui no mesângio. E o que acontece é que esses depósitos que estão na membrana, principalmente em sua porção subendotelial, eles estão facilmente acessíveis às células mesangiais. Então aqui é um ponto bastante interessante, né? Na porção perceba que a porção subendotelial ela é contínua com a região do mesângio, enquanto que a membrana basal ela isola aqueles imunocomplexos que se depositam na porção subepitelial. Por isso, na GNMP, as células mesangiais elas vão atrás desses complexos antígeno-anticorpo que vão se depositar no subendotélio. E aí, no que eles passam por aqui e proliferam, eles mandam assim pseudópodos, né, aqui atrás desses imunocomplexos. Acontece que a membrana ela fica mais espessada do que na pessoa normal. Por isso que é membrano proliferativo. Por que ela é proliferativa? Porque existe uma proliferação endocapilar, que se chama, né? Em que você vai ter presença de leucócitos, você vai ter presença de aumento da quantidade de células mesangiais. Então, nesses pacientes, qual é o achado? Depósitos subendoteliais de imunocomplexos, que podem ter como antígenos virais, como hepatite B e C, antígenos de câncer, né? Antígenos tumorais, como câncer de mama, tumores germinativos, ou autoantígenos, como no lúpus, por exemplo. E aí existe uma proliferação mesangial, essas células mesangiais passam a invadir e a espessar a membrana basal glomerular. Já na GNP tipo 2, né, mais uma vez a gente relembra que existe idiopático e existe o fator nefrítico. E aí o que acontece, né? Lembrando lá da ativação do sistema complemento, né, o sistema complemento, uma vez que ele se ativa por uma das suas vias, ele vai formar um complexo, né, que se chama de C3 convertase. Como é que se forma esse complexo? Então a proteína C3 ela é clivada pelo complexo C3 convertase a C3b, e esse C3b vai se combinar com o fator Bb que existe no plasma, e isso forma mais C3 convertase. E aí essa C3 convertase, com o tempo, ela se desagrega, né, o C3b e o Bb, e aí eles perdem a capacidade de ativar, de clivar as moléculas de C3. O que acontece na GNP tipo 2 é que existe a formação de um anticorpo chamado de fator nefrítico, que ele vai e se liga a C3 convertase. Mas ao invés de destruir a C3 convertase, ele vai estabilizar a relação da C3b e da Bb, de forma que eles não se dissociam mais, e eles vão continuar ativando mais e mais e mais e mais e mais C3, ok? E aí isso vai levar à doença. Por quê? Porque uma vez que esse C3 ele vai ser produzido, essa produção exagerada de C3b vai levar a inclusões dentro da membrana, e aí se dá o nome de doença de depósitos densos, como também é conhecida a GNMP do tipo 2. Okay? Por que ela é conhecida assim? Porque à medida que o fator nefrítico ele continua ativando a clivagem de C3, a C3b, C3a, nós vamos ter a formação desse depósito denso ao longo de toda a membrana basal glomerular, como vocês podem ver. Então isso é GNMP, glomerulonefrite membrano proliferativa. E aí, só para que fique como um mnemônico aí para vocês, essa figurazinha aqui o processo, os podais, ok? Então, quais são as doenças em que se deposita imunocomplexo subepitelial? É na nefropatia membranosa. Dentro da membrana, é a GNMP tipo 2, doença de depósito denso. Lembre-se que eu falei que o depósito denso se deposita na membrana. Enquanto que na porção subendotelial nós temos a
glomerulonefrite membranoproliferativa do tipo 1, né, em que o mesanjo ele vai invadir essa região. Próximo caso, ZSM, masculino, 82 anos, queixa principal de urina espumando. Né, então já faz a gente pensar em nefrose. Paciente quimioterapia para tratamento de mieloma múltiplo. Opa! Relata que há 2 semanas vem percebendo que a urina está muito espumosa, o que vem preocupando muito. Junto com a alteração da urina, percebeu o edema de membros inferiores. Nega alterações de volume urinário e notou ainda há 1 semana manchas roxas ao redor dos olhos. Nossa, o que é isso? E muita tontura, principalmente ao se levantar. De HPP, nada digno de nota. De exame físico, tinha uma hipertensãozinha. Que mais de alterado? Estava pálida. Então, esse é um dos achados que se pode encontrar no mieloma múltiplo, que dá anemia. Hidratado, orientado, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. Cabeça e pescoço, equimose em face, principalmente ao redor dos olhos. Tinha uma macroglossia também. Olha que dado interessante. Uma rinoscopia normal, sem fazendo megalias. De abdômen tinha ruídos aéreos presentes, um traube ocupado. Opa! Tinha um fígado palpável a 8 centímetros do reboto costal direito, com a borda roma e consistência endurecida e baço palpável a 3 centímetros do reboto costal esquerdo, sem massas. Então você vê que essa paciente ela tem vários achados. Então tem um edema também, ok? Então vamos lá. Essa paciente ela vem com a história de urina espumando, paciente idosa e que tem uma doença de base, né? É um câncer de base, que é o mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo ele pode estar associado a algumas complicações. Mas vamos nos ater a isso. Não vamos nos ater a isso por enquanto. Tem uma urina espumosa que faz a gente lembrar de nefrose. Então a gente pode abordar esse caso por vários fatores, a gente vai escolher a nefrose, é óbvio, porque nós estamos nos dedicando a isso agora. Essas manchas roxas são sinais semiológicos, né, que podem nos ajudar a pensar no diagnóstico diferencial, e ela tinha muita tontura, principalmente ao se levantar, que fala um pouco de hipotensão ortostática. Pode ser causado por drogas, mas também por desautonomia. Ela tem hipertensão, tem palidez, tem macroglossia e tem uma hepatosplenomegalia. Então essa paciente ela tem doença de nervo, doença de pele, doença de TGI, hematológica, que mais? Doença renal, ok? Um conjunto bastante florido, que nos faz pensar de que essa não é uma doença primária do rim. A gente tem que excluir causas secundárias, ok? E aí, no nosso exame físico, ela tem esses equimoses ao redor dos olhos, ok? E essa língua bastante grande. Isso faz a gente pensar em uma complicação do mieloma múltiplo. Alguém sabe? Faz a gente pensar em amiloidose. Então, esses achados semiológicos se chamam olhos de guaxinim, ok? Pode acontecer na fratura de base de crânio, é verdade. Mas uma outra condição que pode levar a essas equimoses é a amiloidose, que também tem a macroglossia. Então, a amiloidose é uma causa rara de síndrome nefrótica. Quem foi do meu grupo de prática viu um caso, né, de síndrome nefrótica causada por amiloidose, que está lá no nosso hospital, também por mieloma múltiplo. As etiologias são relacionadas com aquelas doenças que podem causar amiloidose sistêmica. A mais comum, as discrasias de plasmócitos, o mieloma múltiplo, a principal, ok? O que é a amiloidose? É uma doença em que alguma paraproteína, ou seja, alguma proteína em excesso no corpo, ela vai se acumulando em diversos tecidos. Ela pode ser uma amiloidose só em um local, por exemplo, amiloidose só do coração, amiloidose cardíaca, ok? Ou então ela pode ser uma doença sistêmica, que dá vários desses achados, é uma doença de depósito. Então essas paraproteínas se depositam em vários locais e causam problemas. Se deposita na língua, da macroglossia, se depositam na pele, se depositam no fígado, no baço, da hepatosplenomegalia, ok? Levam a desautonomia, uma neuropatia também, então doença bastante sistêmica. E aí o que é que você encontra na amiloidose? Lembrando que a amiloidose não é um conteúdo muito cobrado em prova, tá, pessoal? Mais uma curiosidade, para que vocês não saiam sem saber. Então, a amiloidose, você vai ter esses depósitos chamados de depósitos amiloides. E como é que você diferencia eles de hialinose ou outros depósitos? Bom, você pode lançar mão desse exame especial, que se chama vermelho Congo. Isso, Congo. Por quê? Porque aqui as proteínas amiloides elas vão ter uma coloração verde, uma coloração birrefringente verde maçã,
que se chama, que é essa corzinha verde maçã, que diz que isso aqui é uma amiloidose, ok? Então, microscopia óptica, nós temos depósitos amorfos que coram verde maçã com a coloração vermelho Congo. E aí outras síndromes nefróticas podem ocorrer nesses pacientes, né? Não só no, perdão, outras síndromes nefróticas existem, além dessa que a gente comentou aqui. Então existe síndrome nefrótica causada por lúpus, que aí vocês vão ver, né, na aula de nefrite lúpica, e existe também a mais comum, né, que é a nefropatia diabética. Se vocês lembrarem, os diabetes eles fazem albuminúria, então eles podem fazer nefrose também. Os achados típicos lá dos nódulos de Kimmel-Steel-Wilson, né, e que vocês vão ver na aula de nefropatia diabética. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar. Obrigado.